Você está cansado de buscar educação financeira e formas legítimas de acumular patrimônio e se deparar com influencers pilantras, pessoas que alegam que vão te ensinar o caminho para a riqueza, sendo que nem elas tiveram êxito nas empresas que montaram? Gurus cheios de títulos que não existem se declarando especialistas em temas que os próprios inventaram, sugerindo que você invista o seu tempo e saúde em projetos super seguros e nada mirabolantes, como por exemplo, trabalhar de garçom e virar influencer de finanças, pois seus problemas acabaram. Hoje, eu proponho a vocês uma volta ao passado para analisar a vida de um cidadão peculiar, um empresário e escritor de um best-seller que, apesar de sua origem humilde, foi capaz de montar um império. Ele não tinha herança, ele não tinha sobrenome, ele não tinha noção, mas ele tinha o principal, coragem. E se casou com uma mulher rica também. Nascido em Massachusetts, Lord Timothy Dexter, ou o maior filósofo do mundo ocidental, como ele se autoproclamou, veio de uma família simples de imigrantes irlandeses. Homem de pouca instrução, ele saiu da escola aos 8 anos de idade para trabalhar na roça, que nem teu vô, aquele pinguço. Aos 16 anos, tornou-se aprendiz de alcaçaria, que são atividades voltadas ao tratamento de couro. Depois mudou-se para a cidade de Newburyport, onde conheceu a mulher que se tornaria sua esposa, a viúva Elizabeth Frothingham. Ela tinha 32 anos e ele 21 quando se casaram. Eu sei que eu disse no TikTok que ele se casou aos 16, mas releva, a tia é velha. O que importa é que ele não foi apenas um precursor da categoria Sugar Baby, mas também da categoria ricos que supostamente ficaram ricos montando empresa na garagem. No caso, foi no porão da mansão que ele comprou no 0800 da patroa. Em sua loja, Dexter vendia calças de couro de alce, luvas, peles e gordura de baleia. Era Shopee dos antigamente. A Elizabeth também abriu a própria loja. Vendia essas brag nights que a gente só vê em filme de época. Pesquisando melhor, eu percebi que eu tinha entendido errado o que ela vendia. Eles vendiam itens para alfaiataria, agulhas, esse tipo de coisa. E no artigo que eu li da Wikipedia chamava notions. Ou seja, parece que noção ele tinha, sim. Porém, não necessariamente a loja que deixou o Dexter rico, e sim uma série de investimentos de sucesso improvável, tudo certo pra dar errado. No fim da Revolução Americana, ele comprou uma grande quantidade de papel moeda antecessor ao dólar. Dinheiro depreciadíssimo na época, porém com o fim da guerra e o reconhecimento da Constituição norte-americana, o governo dos Estados Unidos comprou essa grana 1 para 1. Alguém mais versado em história americana me corrija se eu estiver errada, mas em resumo, ele fez um bom lucro, comprou 2 navios e começou a exportar mercadoria para as Índias Ocidentais e Europa. Como dito anteriormente, o Dexter tinha pouquíssima educação formal e isso fez com que o estilo de fazer negócios dele fosse considerado peculiar para a sociedade da época. Dentre suas inúmeras empreitadas extravagantes, foi aconselhado a enviar aquecedores de cama para as Índias Ocidentais, uma região tropical e, portanto, quente pra cacete. Como dizem, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Esse aconselhamento foi uma zoeirinha de algumas pessoas que queriam ver ele se fudendo. Porém, o capitão do navio dele era ligeiro, deve ter se visto numa situação complicada quando chegou com a mercadoria e viu o ambiente, e teve a ideia de vender o estoque como se fossem panelas para fazer melado. Depois o Dexter mandou esse tipo de luvinha para a mesma região. Por sorte, os comerciantes asiáticos que estavam no local compraram os itens e levaram para revenda na Sibéria. Em outra ocasião, ele foi alvo de mais uma pegadinha. Disseram que ele poderia ganhar um bom dinheiro exportando luvas para a Polinésia. Mais uma vez deu sorte, porque os tugas estavam de passagem na região rumo à China e compraram todo o estoque dele. Ele exportou gatos de rua pro Caribe, sabe-se lá por quê, e bíblias para as Índias Orientais. Os gatos solucionaram um problema de infestação de ratos no Caribe e os crentelhos que estavam em missão compraram as bíblias. Também comprou por engano um grande estoque de barbatanas de baleia, mas conseguiu vendê-las como itens para sustentação de espartilhos. Quem sabe sabe, né? Agora vem a minha parte favorita. Existe uma expressão britânica que diz: fulano tá mandando carvão pra Newcastle. Ou, sério que você vai fazer isso? Por que você não aproveita e manda carvão pra Newcastle? Ele mandou carvão pra Newcastle. A origem da expressão vem do fato de que Newcastle tinha como principal atividade econômica a carvoaria. Então essa frase seria o mesmo que você dizer que uma pessoa está tomando alguma atitude sem sentido. Pois então, alguém usou essa expressão com ele. E o homem achou que era sério. Mas, por coincidência, ou não, ele mandou seus navios enquanto Newcastle estava passando por uma greve de mineiros. Adivinha só. Mas toda a grana, o sucesso nos negócios e a casa gigante que ele comprou e decorou da maneira mais cafona possível não o livraram de ser esnobado pela alta sociedade da época. E olha que a casa dele era cafona mesmo.
tinha 40 estátuas de madeira no jardim, incluindo a figura de George Washington, Napoleão Bonaparte, Thomas Jefferson e ele mesmo, é claro. Com uma inscrição abaixo da sua estátua que dizia: "Eu sou o primeiro a leste, o primeiro a oeste e o maior filósofo do mundo ocidental." E claro, todo filósofo que se preze tem pelo menos alguma publicação literária, né? Talvez com exceção do Sócrates e do Carlinhos. E assim, um picles para os sabichões, também conhecido como Plain Truths in a Homespun Dress, foi publicado quando Dexter tinha 50 anos de idade. Trata-se de um livro contendo 8.847 palavras escritas de forma pouco ortodoxa e 33.864 letras. Algumas delas sendo maiúsculas sem justificativa plausível, porém, sem nenhum tipo de pontuação, vírgula, ponto final, nada, nenhum tipo de pontuação o livro inteiro. Lá ele reclama dos políticos, do clero e da sua esposa, os 3 poderes, né? Se eu li o livro, eu juro que tentei. Logo na primeira linha me deparei com a palavra regoizing. O que seria isso? Reckoning? Recognizing? Fiz o óbvio, que era pesquisar no Google, e para minha surpresa, não só o primeiro resultado já de cara era relacionado ao livro, como tratava-se de um post de um usuário do Reddit que estava trabalhando na tradução desse livro, do inglês para o inglês. Infelizmente, este anjo parou o projeto com apenas 5 páginas traduzidas, mas já foi suficiente para eu não entender porra nenhuma. Olha esse trecho. É um trabalho árduo ser um rei. Eu digo que é mais difícil do que cultivar a terra. Eu sei que é, pois acho difícil ser um lorde. Não desejo a alma, mas sim agradar o povo em geral. Deixe ir para quebrar do jeito que acontece, para uma variedade, para ajudar uma boa risada, para encorajar os doentes. Eles são muitos e molduras sem graça, como minha segurança contra a gota e assim por diante. Torne os cristãos alegres e alegres. Isso é apenas para mim, para ser honesto? Não. Não importa o que eles adorem, um filho pranteado ou estrelas, ou uma esposa para sentir falta. Se eu começasse a viver para sempre, o dinheiro não permitiria que meus dedos fossem tão rápidos quanto desejo. Tudo bem que eu joguei num Google Tradutor de leve, mas, enfim, alguém entendeu alguma coisa? Parece que foi escrito pelo poeta Galo Cego. Ou eu que sou muito burrinha também. Se você conseguiu interpretar alguma coisa desse texto, escreve aí, Letícia, sua burrinha, e me comenta o que você entendeu. É claro que ele fazia questão de deixar sua marca nessa obra-prima e assinava o final de cada capítulo como se fosse carta, mas até aí o Brian May faz isso no Twitter e ninguém fala nada. O início de um dos capítulos, pra quem manja os inglês. I'm the first lord in the United States of America. Now a newborn report is the voice of the people and I can't help it, so let it go. Como vocês podem ver pelas iniciais maiúsculas aleatórias, o cara, além de ser lorde, empresário e o maior filósofo do mundo ocidental, também foi um dos primeiros chora-boy. Inicialmente ele distribuía seus livros de graça, mas a obra se tornou tão popular que tiveram que fazer 8 tiragens além da primeira. A segunda edição sofreu uma alteração em resposta às reclamações sobre a falta de pontuação no livro. Essa edição continha uma página extra com 11 linhas só de pontuação, instruindo os leitores a temperarem como quiserem. Todos sabemos que um livro é um argumento de autoridade forte, ainda mais na época, onde a literatura era um pouco mais elitizada. Ainda assim, não foi o suficiente para que Dexter pudesse se inserir na High Society. Então ele adquiriu propriedade em Chester, New Hampshire, onde ele se autoproclamava o Conde de Chester. Lá ele presenteava pessoas que o chamassem de Lord Chester. Ele também começou a encher o saco com petições para que ele assumisse um cargo público em Newburyport. E deu certo! O governo ofereceu a ele o cargo de fiscal de servos. Não existem servos em Newburyport. Apesar de lorde, empresário, sugar baby, o maior filósofo do mundo ocidental e um dos primeiros chora-boy, além de exímio fiscal de servos, ele não era um marido muito bom para sua esposa. Ok, não dá pra esperar muito de um homem do século XVIII. Aff, hoje o mundo tá muito chato. Um homem não tem nem o direito de dizer pras pessoas que a mulher dele morreu e que quem tá andando pela casa é o fantasma dela, que pronto, já é machista já. Como bom mendigo de likes que era, ele fingiu a própria morte pra ver quantas pessoas iriam ao funeral. A título de curiosidade, 3.000 pessoas foram ao funeral. A pegadinha foi revelada quando ele não viu a esposa dele chorando e deu uma tijolada nela. Brincadeira, não foi um tijolo. Embora incontestavelmente tenha sido péssimo para sua esposa, ao ponto de que, se essa história se passasse nos dias atuais, ela provavelmente se inscreveria para um podcast famoso e ele não teria nome no episódio, eu acho que podemos tirar algumas lições da história de Dexter. Sim, ao que parece ele deu sorte, mas se a inaptidão o tivesse detido, se por algum momento ele tivesse
achado que não era bom o suficiente e ele provavelmente estaria certo, é bem possível que essa história fosse diferente. É bem possível que o Dexter não tivesse conquistado tudo que ele conquistou, por mérito ou não. Então, na verdade, não importa se você é ou não é competente no que se propõe a fazer, porque tá cheio de gente inapta lá fora. E eles estão em cargos bem melhores que o seu. Ou seja, o importante não é ser apto ou não ser apto. O importante é conseguir enganar os caras por tempo suficiente. Ou talvez a lição seja de que a gente deve sim fazer investimentos arriscados, porque Deus está preparando tudo para nós. Então, investe todo o seu dinheiro em cripto, vende a casa da sua mãe para jogar tudo no tigrinho. Acredite no seu potencial. Se esse vídeo te motivou, deixa o like pra tia, se inscreve também no canal. Se quiser seguir nas outras redes, eu vou deixar os arrobas na descrição. E, a propósito, mais tarde eu vou fazer uma live na roxinha. O YouTube não gosta muito que fale o nome das outras redes, né? Vai rolar 8h30 da noite. Apareçam por lá se não tiver nada melhor pra fazer. Tchau!